Vamos lá? Parte 2. Agora eu quero ler pra gente. Tá no capítulo 17. Ouça o papo. Depois de tudo que eles viveram de providência, né, chegou uma hora que ali eles falaram assim, ó, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram, ó, da murmuração exigiram, dê-nos água para beber. Ele respondeu, por que se queixam a mim? Por que colocam Deus à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos, aos nossos rebanhos? Olha, gente, porque tudo que passou estava falando desse jeito. Olha o desrespeito, a forma desrespeitosa de falar. Então Moisés clamou ao Senhor, que farei com esse povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Olha como eles tratavam Moisés, gente. Olha a falta de honra à liderança, a falta de respeito à liderança. Foi Deus que estabeleceu Moisés e esse povo falava assim com ele, né? Respondeu-lhe o Senhor, passe à frente do povo, leve com você alguma das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar de Massá e Meribá. Porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo, o Senhor está entre nós ou não? Olha só, o Senhor está entre nós ou não? Até ali não estava, né? Olha como o povo era difícil, gente. Você acha que a gente assim tem jeito? Tem como entrar na terra prometida fazendo desse jeito, tratando desse jeito Moisés, falando assim com Deus, né? Exigindo, mandando, não podendo esperar um pouco, não podendo falar. Ó, eu acredito que se esse pessoal chegasse para Moisés e falasse com jeito, né? Com mais humildade, com mais jeito, talvez fosse diferente, né? Deus tinha dado tudo que eles precisavam. Então, por que não daria, não é mesmo? Aí nós vamos ler lá em 1 Coríntios 10. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Né? O que é batizado na nuvem e no mar? Essa é a parte legal. Né? Na dependência de Deus, nos cuidados de Deus, e passaram pelas águas, né? Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Coisa mais linda. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Acho que Deus só mexe com quem faz coisa fora? Não, Deus não passa pano. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. E num dia só morreram 23.000. E num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Olha o anjo destruidor, gente! Nossa, tem um anjo destruidor, tem um anjo que vem para matar, o anjo da morte, né? Essas, ó, e foram deixadas para serpentes. A gente já falou sobre serpentes, sobre anjo da morte, destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia.
não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Eu estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? A gente falou sobre Pêssar, né? Sobre a ceia, o ceder de Pêssar. Como há somente um pão, nós que somos muitos somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios, não participam do altar? Portanto, que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não, quero dizer que os pagãos sacrificam, o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios, e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos os ciúmes do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Aí, né? A gente falou na semana passada sobre isso, né? A questão de entrar para a aliança, não estar na aliança. O que estava por trás, né? Daqueles costumes, quem estava movendo por trás das manifestações no Egito? Quem estava? Né? O enganador, né? Que o enganador pode vir como anjo de luz, mas ele só vem disfarçado para enganar, não é? Só que a palavra diz, Jesus diz, se permaneceres em mim e as minhas palavras em vós, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O pessoal gosta de falar, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas qual verdade? A palavra de Jesus. E quando ali, está revelando o que havia por trás das coisas, gente. Para que ninguém fosse pego de surpresa, para que ninguém fosse vacilão. Né? Coisas que não eram muito claras passaram a ficar muito claras no Novo Testamento, né? Elas vieram num desenrolar de história até que fosse aberto, né? Aberto coisas do mundo espiritual. Então ele fala, não é para vocês fazerem isso, não é, isso é muito importante, né? Não se apeguem a nada disso, porque atrás dessas idolatrias há demônios, você está trazendo coisas ruins, né? A gente já falou, nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores desse mundo, são os territoriais, né? Que dominam territórios, né? Então que a nossa batalha era espiritual. Então por detrás de práticas há isso pelo mundo, por trás, né? Então se há isso por trás, nós sabemos que há algo por trás, então a gente ora, né? Aí, eu não ia falar isso não, por que eu tô falando isso? Mas, inspiração, né? Eu vou ler para nós aqui, que me veio isso. Efésios 10. A palavra diz que nós não lutamos contra pessoas, em tempo nenhum, e nem é por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Né? Então, qual é a nossa ferramenta espiritual? Oração. Oração, palavra, atitude, é isso. A gente só faz isso, não faz mais nada. Né? Para quê? Para destronar, né? Para que o engano, a mentira seja revelada, aquilo que está por trás seja revelado e seja... Lasca o pé, vai embora da vida. Vai embora da vida. Né? Vai perder o cantinho. Por isso que Deus pede muita santificação da gente, entende isso? Né? Deus pede muita santificação da gente, porque
É com isso aí que a gente está lidando, tá bom? Não é com gente, não. Não é com nada disso. Está lidando com isso. E para lidar com isso, só com santidade. Por isso que a gente vê a diferença ali no Egito, entre a manifestação de Deus, né? Quando o anjo se revelou, né? Para Moisés, tira sua sandália porque aqui é santo. É a santidade que traz a manifestação do poder de Deus para o mundo. Sem santidade, ninguém vê a manifestação de Deus assim, não. Tá? A não ser que ele esteja dando um livramento, tem algum propósito. A gente também falou na guerra de Yom Kippur, quando Deus se manifestou ali para dar vitória para o povo de Israel, porque se o pessoal lá invadisse aonde eles estavam, eles tomariam posse de Jerusalém. E Deus tem o propósito dele para cumprir em Jerusalém. Gente, eu falo as coisas, deve achar muito louca, né? Vamos ler aqui, ó. Efésios 6:10, para a gente fechar. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados na prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O que são setas inflamadas do maligno, gente? São as palavras, são pensamentos contrários à palavra de Deus, são as palavras de engano para confundir, para fazer mistura doutrinária, para fazer heresia, para criar filosofias enganosas, para enganar pessoas. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, tá vendo? Que a nossa luta é com o Espírito, né? Que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o Espírito. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplicas. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Olha só, é isso. É assim que a gente faz batalha espiritual. É assim, né? A pessoa fala, por que só na igreja manifesta essas coisas? Porque Deus deu autoridade para aqueles que estão em Cristo para lidar com isso. Por que vai manifestar em outros lugares se não tem autoridade para resolver? Né? Tira de um lado, põe de outro, tira de um lado, mascara, fica ali, causa aprisionamento. E a palavra de Deus veio para nos dar liberdade. Liberdade de vida, liberdade do pecado, liberdade espiritual. Não veio deixar a gente escravo de gente, escravo de nada, né? A verdadeira liberdade, né, vem através da liberdade espiritual, da liberdade mental, da liberdade emocional, da liberdade das coisas do corpo físico, né? O Senhor nos chamou para maturidade, para integridade, né? Para que a gente entrasse na terra prometida, né, na vida eterna, preparados para viver aquilo em plenitude, na melhor forma possível, né? Deus nos chamou sim para o aperfeiçoamento, né? Por isso a gente nunca deve se acomodar, porque não tem tentação maior, e Deus dá sempre o escape, a gente que às vezes não quer, né? Às vezes você está querendo se meter numa cilada e Deus dá um jeitinho ali para você não conseguir fazer, né? Ele dá um jeitinho ali para você ficar esperto, mas se você ficar insistindo, que nem o pessoal lá ficou insistindo, pronto, né? Pronto, né? Vamos voltar lá. A turma dos... Não tem que ser vacilão, né? Você é um cristão, né? Quando a gente fala cristão, você é de Jesus. A gente quer dizer o corpo de Cristo, igreja. Não estou falando religiosidade, não. Estou falando messiânico, né? Você é do Messias, você é isso aí, né? Você é isso aí. Então, toma posse do Espírito de Deus aí na sua vida e começa a vencer suas batalhas, né? Entra lá, faz sua aliança com Deus e começa a vencer os gigantes, começa a vencer as batalhas, porque todo povo de Deus é um povo que guerreia, não importa se fizerem guerra aqui na terra de um jeito, mas essa daí, ó, vai ser até
Até enquanto o reino for estabelecido, haverá batalha espiritual, né? Haverá. Ninguém tá fora. Beijo.